Boa tarde, gente. Oi, Marquinhos. Esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando pra gente começar. Lucas. Gente, boa tarde. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer a apresentação do grupo. O meu nome é Mariana, eu sou estudante de Ciências Sociais da UF e faço parte aqui do grupo Desestrutura, que é um grupo de pesquisa sobre desigualdades estruturantes, coordenado pela professora Carolina Zuccarelli, certo? E com a participação também da professora Flávia Rios, da Raquel Lima e de outros estudantes da graduação. O Conversando sobre Desigualdades, né? É um projeto que a gente está tocando aí toda quarta-feira, fazendo essas lives como forma de trazer um pouco essa pesquisa, né, que se produz dentro da universidade. E hoje a gente vai estar conversando com o Lucas. Eu vou estar chamando ele aqui agora para a gente começar a apresentação e seguir um pouco essa conversa. Só um instantinho. Esperando ele aqui aceitar. Oi, Lucas. E aí, tudo bem, Mariana? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem aí? A imagem tá tremendo? Tá ótima a imagem. Beleza. Antes da gente começar, então, eu vou só reforçar um pouco. A gente está fazendo quarta-feira essas lives, seguindo um roteiro, né, de perguntas que a gente está realizando com os convidados. O convidado da semana é o Lucas. Ele é formado em Ciências Sociais pela UF, inclusive a gente entrou na mesma turma, né? E eu vou dar início, então, aqui à nossa conversa, certo, Lucas? Eu vou Beleza. pedir primeiro agradecer você por ter aceitado o convite, é claro, em nome do grupo e da professora Carolina também. E começar então pedindo para você fazer uma apresentação sua e já responder então qual a pergunta, né, que a sua pesquisa procura trabalhar. É isso, aí fica confortável para responder. Beleza. Na verdade, eu que agradeço o convite. Pessoas tão queridas fazem parte do grupo. Professora Zuccarelli, que coordena, foi fundamental para que a pesquisa saísse, para que eu concluísse a monografia à faculdade. E, então, estou muito feliz. Vamos lá. Eu entrei na UF em 2015. Fiquei um ano a mais, porque tive que trancar 2 períodos e encerrei no final de 2019. Bacharelado em Ciências Sociais, né, noturno, entramos juntos, né? E o tema da minha monografia foi basicamente os protestos de 2013 e o impeachment da Dilma em 2015. Mas não começou nisso, vamos lá. Qual a pergunta que a pesquisa tentou responder? A pesquisa tentou, num primeiro momento, eu estava tentando entender se o potencial progressista das jornadas de junho teriam redundado num florescer, num renascimento, numa nova direita no Brasil. Só que isso é muito amplo. Esse é um problema da gente que está começando a fazer pesquisa. Nosso recorte é muito grande. Então, eu precisava tornar isso mais específico. Então, de que forma eu tornei junto com o orientador? Eu tentei ver, a partir, mais especificamente, de um tema do debate bibliográfico que surgiu, que foi qual? Se você pegar 2013 e 2015, você vê manifestações muito diferentes. Em 2013, você tem pautas amplas, progressistas, muitas pessoas nas ruas. Tem gente que fala que pós-processo de redemocratização das diretas já é redescoberta das ruas, 2013. Em 2015, você tem manifestações em que a gente já tem o famoso Pacto da Fiesp, que são manifestações com caracteres que, ainda mais hoje, 5 anos distanciados do momento do impeachment, parecem nítidos de uma direita, que sai de uma extrema-direita. Mas se você pegar os dados sobre autoposicionamento ideológico em 2013, em 2015, referente a apoio de políticas públicas, enfim, você não vê muita diferença.
Então, você vê manifestantes em 2013 muito progressistas e outros em 2015 já para depor, em primeiro lugar, um governo centro-esquerda, sendo convocados pela direita e com uma direita com um programa já neoliberal que ainda defendiam as pautas progressistas de 2013. Então, eu fiquei perdido. E aí, eu fui tentar entender isso olhando para os convocantes. Para quais grupos estavam por trás das convocações dessas manifestações? Dois se sobressaltaram. O Vem Pra Rua e o MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Por questões de material, de bibliografia e pesquisa, pesquisas anteriores, para conseguir me lastrear, eu foquei no MBL. E que foi um movimento que, para mim, na época, no início, ele tinha surgido em 2013, né? Mas não foi isso. Eu vi que existiam várias coisas diferentes. Então, a minha pergunta foi, o MBL se capitalizou sobre o potencial político criado em 2013 para produzir uma nova direita? Se sim, quais estratégias foram adotadas para tal? Então, foram essas duas perguntas, basicamente, que norteiam o trabalho. Muito bom, Lucas. Eu acho muito incrível realmente essa discussão, porque é um tema que a gente vê repercutindo até hoje, né? São questões que ainda estão muito latentes, assim, na discussão pública, e é realmente isso, né? Quais são as disputas que ocorrem em cima dos sentidos sobre as jornadas de junho? E eu acho que dentro disso é a nossa trajetória também dentro do curso. A gente entra em 2015, né, como a gente falou. Eu acho que vai um pouco nessa próxima pergunta, que é como você se interessou por esse tema? Como é que você chegou a se interessar por pesquisar esse tema? Eu estava nas ruas em 2013, né? Em 2013 eu era estudante do Cefet, no médio técnico. Fazia técnica eletrônica na unidade Maracanã. Então, 2013 me tocou diretamente por vários motivos. Primeiro, porque eu tive acesso a um ensino de excelência, onde eu tive contato com a sociologia e acesso a vários debates. É um colégio que, apesar de ser técnico, né, você tem um corpo docente das ciências humanas muito forte e que, junto, inclusive, com as exatas, promovia diversos debates e tal. Então, estava no processo de formação política mesmo, né? Formação individual minha, né? Muito forte. E quando acontecem as primeiras manifestações do movimento Passe Livre em São Paulo, que são duramente reprimidas, aquelas imagens correm o Brasil todo, um amigo de turma, um colega, que era do Grêmio, chama a gente para ir para uma manifestação que ia ter naquele dia, na Avenida Rio Branco, em solidariedade ao pessoal do MPL. Eu fui. E naquela manifestação, é a contingência de você estar no lugar certo, na hora certa, digamos assim, né? Foi a primeira grande manifestação em apoio ao MPL no Rio de Janeiro. A gente teve 100 mil pessoas na Avenida Rio Branco e foi algo meio inesperado. Assim. Nem os jornalistas que estavam, nem os policiais que estavam para acompanhar a manifestação, ninguém, nem os próprios manifestantes esperavam que fosse dar um movimento tão massivo. E eu lembro, a capa do jornal O Dia, do dia seguinte, foi a foto da Avenida Rio Branco repleta de gente de ponta a ponta. E aquele processo, para mim, de descoberta das ruas e do potencial reivindicatório das ruas foi fundamental. Fundamental para que eu construísse as minhas concepções políticas e fundamental para que eu tivesse um apego a junho e a todo o ciclo de mobilizações ao longo de junho, que está julho, eu estive em todo ele. E entender como esse movimento, que ainda que a gente possa discutir se já havia apartidarismo, que era um antipartidarismo presente, ainda que a gente possa discutir problemas, era um movimento extremamente plural, progressista, como ele redundou nesse não florescer é um termo que não casa, mas como redundou na extrema-direita que a gente tem governando o país hoje, é uma questão para mim fundamental. É uma questão até de me entender no mundo. Então, como acontece nas ciências de uma forma geral, eu acho, o Weber fala disso, né? O meu tema de pesquisa saiu diretamente das minhas vivências e do meu recorte socioeconômico, porque só para concluir, eu estudava no Maracanã saindo de São Gonçalo. E o bilhete único intermunicipal que eu tinha direito não cobria as minhas passagens, eram passagens muito caras, eu tinha que complementar isso do meu bolso. E era muito difícil, tanto para mim quanto para minha mãe.
Então, a questão da redução e da mobilidade urbana me tocava diretamente. É muito interessante isso que você fala, assim, como uma trajetória individual também de inserção na vida política, mas que eu consigo me identificar muito, porque eu acho que, assim, a 2013 foi um momento muito marcante para uma geração, assim, de pessoas, né? Que esse ato que você está falando, eu acho que é o do dia 18, também foi o primeiro ato, assim, das jornadas de junho que eu fui. Ali o complexo ali, né, do Maracanã tem várias instituições, né? Tem a UERJ, tem a FATEC, tem o Cefet, tem o Pedro II, que Isso. são uma galera que é muito mobilizada e que participou das jornadas de junho em 2013, mas também antes já estava mobilizada nos eventos que estavam rolando em 2012, né, ali na aldeia Maracanã, É e verdade. seguiram mobilizadas também. Então é muito interessante pensar essa perspectiva, principalmente da pauta da passagem, né? O transporte público é uma questão que toca muito, eu acho que a população como um todo, né? Que é o lugar que a gente passa a maior parte das horas do nosso dia, indo para o trabalho, indo para a escola, enfim. Muito interessante você colocar isso e como isso se abrange mesmo para até entender um pouco como é que se deu essa adesão, né, da galera. Dando continuidade aqui, seria a pergunta sobre como a questão da desigualdade é tratada no seu trabalho e aparece no seu trabalho. Antes de responder, você tocou num negócio fundamental. Junho de 2013, para diversos grupos, e acho que os secundaristas, eu vi alguém comentando da luta dos secundaristas, que é fundamental mesmo, e que depois de 2013 você tem as ocupações das escolas, enfim. Para diversos grupos, 2013 se insere no contexto de mobilização e de luta. O próprio MPL, ele começa no início dos anos 2000, ele já tem um longo histórico de luta e mobilização até chegar em 2013. Em 2012, você já tinha todo esse circuito de escolas técnicas, escolas federais, universidades ali em torno do Maracanã, lutando pela aldeia Maracanã e pelo direito dos indígenas, pelos direitos dos próprios secundaristas, enfim. Junho, ele se insere como, se manifesta como sintoma de algo muito maior, né? E vamos lá, a desigualdade aparece no meu trabalho não diretamente, mas ela aparece em dois aspectos fundamentais. O primeiro é, quando eu tento elencar justamente as razões que podem ter causado junho, eu tento fazer um apanhado mais ou menos da redemocratização, pensando quais escolhas políticas poderiam ter redundado em junho. É algo muito grande para se fazer, então eu me amparei em bibliografia. Em três professores, principalmente. O professor Marcos Nobre, um artigo em que ele escreve 1988 mais 30, que é dos 30 anos da Constituição Democrática de 88, do professor José Domingues e do André Singer. O Domingues e o Singer, principalmente porque eles engendram um debate em torno dos sentidos do lulismo, do Singer, né? José Domingues faz uma leitura mais crítica. Mas ele estabelece um diálogo bom. É a partir do diálogo dos três que eu faço essa pontuação na introdução. A principal política, eu acho, do projeto de conciliação de classes do PT foi o consumo. Porque o consumo ele servia para as duas pontas. A partir do momento que você ampliava o consumo, você melhorava e dava dignidade de várias formas a uma população empobrecida, carente e com diversos acessos negados. E, por outro lado, você mantinha o empresariado e a burguesia nacional com capacidade de expansão da sua produção, recebendo incentivos e toda uma reorganização da economia para isso. Então, o PT conseguia, de fato, fazer uma conciliação, agradar a todas as classes. Só que, nesse projeto, o PT, ele, como uma escolha política, né? Eu acho que muita gente leva esse debate a abraçar o PT ou renegar o PT. Não, eu acho que é a gente fazer um debate sério sobre escolhas políticas. E foi renegado algumas reformas estruturais que estavam no plano do partido antes de chegar ao poder. Diria que duas, pelo menos no tema do trabalho, impactam muito. A primeira é a reforma tributária, que é algo fundamental, que a gente tem uma tributação regressiva que acaba incidindo mais em relação a quem consome do que em relação à renda e dividendos. E também a reforma da comunicação, da mídia, né? O Lula chegou a pensar em emplacar em 2010, mas não emplacou. E
vai ter um efeito nocivo, porque é parte da mídia, dentre outras coisas, a construção da corrupção como o maior problema nacional, que é algo que vai ser fundamental para que esses grupos novos de direita, como a MBL, se capitalizem sobre o potencial criado em junho. Então, eu acho que a forma como o PT, em resumo, combate a desigualdade de forma mais ampla e estrutural, incide diretamente em como ele próprio vai cair lá em 2015 com o impeachment da Dilma. E, por outro lado, eu estudo grupos como o MBL, que são think tanks, né? São grupos que eu avalio como grupos privados de hegemonia, aí na chave do Gramsci mesmo, que atuam para levar adiante um programa liberal no nosso contexto. E aí eu acho que não dá para deixar de analisar a atuação desse grupo no Brasil sem também olhar para a teoria da dependência, sem pegar o arcabouço teórico do Rui Mário Marini e do Teotônio dos Santos. Como país dependente, eles atuam para levar adiante um projeto neoliberal, mas não somente um projeto neoliberal econômico. Você pautar o debate a partir de perspectivas liberais. Vou dar só um exemplo para terminar a pergunta. Nós temos uma discussão importantíssima, duas eu diria. Uma sobre conceitos macroeconômicos, que é a MMT, a Teoria Monetária Moderna, e o outro de renda básica. Os dois estão sendo engendrados hoje por políticos historicamente ligados ao PSDB e a pautas neoliberais, que são Adélara Rezende e Mônica de Bolle. O que me parece é que a atuação desses grupos ela vai para além de simplesmente o lobby em prol de políticas. É uma atuação que busca pautar e capturar o debate a partir de uma perspectiva em que a esquerda, e não só a esquerda, teorias econômicas opostas a esse conjunto, a esse programa neoliberal, de forma que todos eles sejam excluídos. Perfeito. Eu realmente acho que não tem, né, uma forma de reduzir esse debate, ele é bastante complexo, e é isso que você falou, não dá para olhar para um segmento só sem deixar de olhar para essa totalidade mesmo, e histórica até, né? E como esses momentos, assim, de conjuntura, né, se abrem aí com diversos fatores. E aí eu acho que você pode dar continuidade a esse debate, né? A próxima pergunta do roteirinho seria um resumo da pesquisa. Então, aprofundando um pouco essas questões, assim, que você trata dentro do trabalho. Beleza. Então, quando eu voltei o olhar para o MBL, eu tinha a visão, que era a visão do senso comum, de que o MBL ele tinha surgido em 2013, né? Como que o MBL surge? Ele surge a partir de uma página do Facebook, em que o logo do MBL é uma cópia meio óbvia do MBL, né? Do Movimento Passe Livre, convocando manifestações. Só que, inicialmente, convocando manifestações dentro de 2013. Era um grupo sem muita expressividade quando surge. Mas pesquisando, e a partir de uma tese de doutorado, que é um trabalho brilhante do Flávio Casimiro, orientado pela professora Virgínia Fonte, da História na UF também. Em que ele faz um apanhado e uma análise de como os aparelhos privados de hegemonia, que ele trata de aparelhos privados de hegemonia burguesa, então essas think tanks atuam no Brasil pouco antes e após a Constituição de 88. E a partir do trabalho dele, e alguns outros artigos, mas principalmente o trabalho dele, que é uma tese muito completa, eu vi que, na verdade, o MBL ele é diretamente vinculado ao EPL, que é o Estudante pela Liberdade. O EPL ele teve um impedimento em participar diretamente das manifestações de junho. Por quê? O EPL é uma think tank voltada para propagar valores liberais nas instituições de ensino, públicas e privadas. Mas eles recebem financiamento da Studies for Liberty, da qual são associados, que é como se fosse uma matriz deles americana. E existe uma lei da IRS, que é a Receita Federal Americana, que impede que grupos que recebam dinheiro de empresas e instituições americanas em outros países se manifestem politicamente. Então, eles tinham esse impedimento. Como eles resolveram esse impedimento? Criando o MBL e colocando suas principais figuras, seus intelectuais, para atuarem a partir desse logo. Então, quando você pega as figuras que fundaram
o MBL, diria que o principal hoje o Fernando Holliday e o Kim Kataguiri chegam um pouco depois, são os que a gente conhece mais. Mas eu diria que o principal hoje é o Flávio Osterman. É um cara com uma teia longa de relação entre o mundo liberal, o mundo neoliberal, o mundo empresarial. E eles já tinham toda uma estrutura montada, e é a partir delas que eles se inserem no MBL. E o partido, o movimento, ele ganha uma ressignificação a partir de final de 2013, quando o Kim Kataguiri toma a frente da página, e eles explodem. Mas o objetivo da pesquisa é, tentando responder a pergunta, quais estratégias que eles teriam adotado para isso? Porque eu não quero pensar nos manifestantes que estavam nessa contradição com seus convocantes em 2015 como manipulados. Não quero colocar eles como fantoches, como muitas vezes as pessoas colocam no senso comum ou no debate, como fantoches de grupos de direita. Não, as pessoas preservam sua agência. Mas se eu considerar que elas preservam sua agência, então quais estratégias os convocantes podem ter utilizado, o principal deles é o MBL, que é analisado, para superar essa contradição? Então a gente entra na corrupção como o principal problema nacional e no que acho que talvez um dos termos de trabalho, as novas ferramentas de comunicação. WhatsApp, Facebook, no início principalmente Facebook, depois o WhatsApp. São duas ferramentas fundamentais para esses grupos crescerem, porque eles não só crescem nas redes, eles criam uma nova forma de fazer política no interior das jornadas que explode em 2015. E é uma forma de fazer política assentada nas redes a partir, para resumir, da reconfiguração da figura do meme. O meme, ele não atua mais no sentido polivocal, porque a gente compartilha meme. Hoje todo mundo compartilha em todas as faixas etárias. O meme é produzido em algum lugar, ele vai sendo compartilhado e ressignificado, de acordo com as posições de cada um. E com o humor que você tenta colocar no meme. O que o MBL produz não são memes. Ele pega a ideia de produzir pôsteres políticos. Eles produzem os memes pensando em reunir afetos. Naquele momento da pesquisa, no recorte da pesquisa que era de 2013 a 2015, reunir afetos antipetistas e anti-governo, porque eram o que eles estavam precisando para conseguirem serem bem-sucedidos no impeachment da Dilma em 2015. Então, eles fazem isso colocando a produção dessas fotos e às vezes até de notícias a partir de outros sites com configuração muito semelhante à configuração dos portais tradicionais na internet, como Folha de São Paulo e Globo.com, por exemplo. Então, eles aproveitam do que alguns teóricos têm chamado do apocalipse informacional, que é essa avalanche de informações e de estímulos que a gente recebe de diversas mídias hoje, para atuarem numa linha tênue entre verdade e mentira, para propagar e conseguir os seus objetivos políticos, né? Então, dessa reconfiguração do meme, o MBL evolui muito bem e de forma muito bem sucedida com os seus intentos para as fake news, né? Que são um debate enorme hoje. Só para concluir, talvez se eu estivesse fazendo essa pesquisa hoje, eu tivesse feito de forma diferente, eu estivesse fazendo de forma diferente. Porque à época eu não tinha ainda, acho que ninguém tinha noção do quanto a atuação de grupos financiados nas redes estavam desvirtuando a própria democracia. O documentário recente lançado na Netflix, Privacidade Hackeada, ele mostra, a partir da Brittany Kaiser, que era uma das responsáveis da Cambridge Analytica, né? E depois rompe com o grupo e fala das práticas deles, né? Cambridge Analytica do Steve Bannon, envolvido na campanha do Trump, o quanto nas redes sociais você tem conseguido meios de desvirtuar o debate, de capturar o debate. Então, a gente não, é uma questão que a gente não conseguiu resolver. O debate ainda está capturado e grupos de toda ordem democráticos não têm sido eficazes em coibir as fake news e outras coisas, como ofensas, que têm sido comuns desses grupos, não só do MBL. É muito interessante, assim, porque realmente o que se coloca como dificuldade até
não só a gente está vivendo esse período, né, efetivamente, as narrativas que vão sendo produzidas sobre os sentidos de junho e como isso vai sendo apropriado mesmo ao longo desse tempo para culminar ali no em 2015, né? Mas e isso eu acho que é uma discussão muito importante que você faz um uso ali do Gramsci, né, que você falou, para Uhum. pensar essa disputa, né? E também no sentido assim das diferenças que tiveram, tanto de convocação, tanto da utilização das redes sociais, tanto no tratamento da própria mídia, e como está essa diferença da mídia tradicional para as mídias e alternativas e redes sociais nisso. Então é um campo assim bem amplo, né, para esse debate. E você faz muito bem. O próximo seria começar a comentar as conclusões, mas aí eu acho que você pode ficar bem livre assim para comentar. Eu queria reforçar também aqui para a galera que está assistindo que pode ir colocando as perguntas pelo chat, gente, que no final a gente vai retomar para continuar assim a partir das perguntas que foram colocadas o debate. Mas pode ficar livre aí para falar, Lucas, sem problema. Beleza. Então, a conclusão, vou falar dela a partir do meu marco teórico. E, inclusive, é um negócio difícil para a gente que começa a fazer pesquisa na faculdade. Esse é um tema que eu tive a sorte de conseguir desenvolver bem, porque eu comecei a pesquisá-lo em 2017. Então, eu comecei a pesquisar bem antes da escrita em si da monografia. Eu já tinha algum material. É claro que o recorte, o enfoque, tudo isso foi sendo mudado, mas já havia. E eu tinha um marco teórico principal, que era o Tilly, Charles Tilly, professor da Universidade de Colômbia, falecido recentemente, ou já tem alguns anos. E o principal conceito era o conceito de repertório. Porque para o Tilly, o conceito de repertório são as formas de você se reivindicar, envolvendo um par, que é o reivindicante e o alvo da reivindicação. E as formas com que você reivindica, o seu repertório de ação, ele incorpora o repertório de ação de anos e décadas passadas. Por outro lado, ele também inova a partir do contexto em que você está inserido, o seu contexto histórico. E o interessante, a Ângela Alonso fala disso muito bem, um artigo brilhante. O conceito de repertório do Tilly, ele muda. O Tilly começa a falar de repertório nos anos 70, construindo um conceito muito ligado à estrutura, e no final da sua produção acadêmica, já nos anos 2000, o conceito de repertório do Tilly, ele é muito, mas muito voltado para a agência, para a forma como o indivíduo ele se porta e age num repertório de ação. Então, por exemplo, pensando especificamente na pesquisa, como que o MBL consegue superar esse descasamento entre manifestantes que apoiavam pautas ainda muito progressistas e o projeto deles neoliberal que se opunha, por exemplo, a coisas como política universal, saúde universal, educação universal, que os manifestantes apoiavam. Eles conseguem superar a partir de algo que hoje é possível também a partir das ferramentas de mídia, que é você criar manifestações muito amplas. Você não especifica um tema de reivindicação, como o MPL fez com as passagens, quando ele está convocando 2013. Ele tem um alvo de reivindicação muito bem definido. O MPL não. Ele pensa o mais amplo possível, se aproveita de uma pauta que é historicamente sensível à classe média brasileira, mas eu diria que é o país como um todo, que é a corrupção. E com isso, ele consegue abraçar grupos distintos. Ele consegue reunir insatisfações distintas a despeito do seu programa político, que era sempre deixado em segundo plano. Eu entrei na página do grupo hoje, já tem algum tempo no acesso, para ver se o projeto político deles ainda era o mesmo. Está exposto no site. É um projeto político fruto da convenção deles de 2015. Tem 5 anos isso. E você vê ali a defesa de políticas que, com certeza, que hoje são muito impopulares e que em 2015 teriam sido muito impopulares. Mas eles não focaram nisso. Eles focaram na possibilidade de, a partir da agência do indivíduo, ele focar num aspecto específico de uma pauta muito ampla e ir para a rua. E o Tilly fala isso. O Tilly ele fala que hoje, nessa pós-modernidade,
você pode ter um script reivindicatório, mas em cima desse script, o indivíduo ele vai construir a sua reivindicação particular, vai dar enfoque naquilo de acordo com a sua agência. Então, nem todo mundo que estava nas ruas em 2015, por mais que estivessem satisfeitos com o governo e até quisesse o impeachment de Dilma Rousseff, estava lá apoiando o combo que vinha junto com isso, o combo de políticas econômicas, de acordos políticos, que o MBL já vinha fazendo. Todo esse grupo já estava por trás das manifestações. Então, o Chile, por um lado, pensando a agência dos manifestantes e a forma como eles construíram as suas próprias reivindicações a partir de um script reivindicatório mais amplo. E o Gramsci, falando dos aparelhos privados de hegemonia e da atuação do intelectual orgânico, os dois conseguem dar conta para mim de manifestantes e de convocantes. E foram um marco teórico que nortearam o trabalho todo. A Ana, ela comentou aqui, né, que de ideológico, de neutro, né, eles se dizem neutros, não ideológicos, mas que quando a gente vai olhar realmente essas conexões, não tem nada. Isso faz parte da estratégia, né, como você colocou, que é justamente da disputa hegemônica você conseguir colocar os seus interesses particulares como universais, né, tipo, e justamente a partir dessas estratégias, assim, de mobilização até estética mesmo, de você pegar a bandeira do Brasil, de você pegar um jingle lá que era da campanha da Fiat do Vem Pra Rua e transformar isso num movimento, de despolitizar, um movimento de despolitização dessas pautas, né? Que vai marcar muito, né? E eu acho que você faz isso de uma maneira muito interessante, até com os dados lá que você traz do Pablo Hortelado, né? E da Esther Solano, da composição, né, dos atos de 2015, como já se difere também, como tem uma presença ali que é dessas classes mais altas, médias, brancas, que vão estar dentro dessa pauta da corrupção, né? Vai ser tipo o ponto despolitizador aí, e para agregar a galera, né? Porque tem uma diferença entre a atuação de grupos lobistas. Vou dar um exemplo prático. Com a legislação do pré-sal em 2010, você muda a forma como era concedido a extração do petróleo para empresas estrangeiras. A lei do pré-sal que o Lula institui no último ano do governo, ele não impede que nenhuma empresa estrangeira explore o nosso pré-sal, não se tratava disso. Mas colocava a Petrobras com obrigação de 30% do total extraído, dos consórcios que fossem feitos, e estabelecia uma série de outras obrigações. No total, de tudo que uma empresa extraísse, 60% a 70% ficaria no país, seja sob forma de impostos, de participação no óleo, enfim. E as empresas, as chamadas grandes irmãs, como Chevron, ExxonMobil, ficaram polvorosas, obviamente. Porque queriam atuar no pré-sal sob a forma de cessão onerosa, que era a lei antiga. E atuaram através de seus lobistas na Câmara dos Deputados. E isso é documentado, tem várias matérias na revista Fórum e foi vazado pelo Wikileaks, do Julian Assange, né? É como a gente tem essas informações. E o retorno dos deputados era, olha, essa é uma lei muito difícil de mudar, porque ela diz respeito à soberania nacional. E se a gente for tentar mudar isso para favorecer as petrolíferas estrangeiras, a gente vai arrumar dificuldades com as pessoas, porque ainda se tinha, pelo menos naquela época, mais ou menos forte a ideia de que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, e esse petróleo deve ser usado para a gente. Inclusive, a campanha toda do PT naqueles anos é de que o fundo do pré-sal iria para saúde e educação. Né? Então, era um negócio muito difícil de mexer. E no que a Think Tank se diferencia desses lobistas? Ela não está só preocupada em conseguir políticas pontuais. Ela está preocupada, justamente, como você falou, em atuar na superestrutura para mudar a estrutura. Em conseguir capturar o debate, em colocar no debate o paradigma liberal, neoliberal como o paradigma. Então, não se trata mais de falar em soberania nacional, porque falar em soberania nacional é falar em Estado inchado. E Estado inchado, ele vai contra essas políticas neoliberais que são propagadas e veiculadas todos os dias na televisão, na mídia, em outros locais, como o único paradigma econômico político possível.
Então, é uma tentativa de extirpar do debate, de extirpar da vida pública posicionamentos e políticas que vão de encontro a esses paradigmas. E eles têm sido muito bem sucedidos. Porque, dá para concluir, em 2015, a gente tinha o MBL propondo voucher na educação. Primeira vez que eu vi essa ideia de voucher na educação foi justamente com o MBL e acho que na pesquisa. E hoje nós temos um ministro da Economia, um ministro de Estado, falando claramente em propor voucher para a educação. Então, em 5 anos, um debate que poderia ser considerado residual foi para a centralidade de um programa político que está ocupando a esplanada dos ministérios, que está na presidência da República. Então, isso não aconteceu de forma gratuita. O Bourdieu fala que talvez a principal função das ciências sociais, em específico da sociologia, fosse arrancar o homem da ignorância de si próprio. E eu acho que o que a gente precisa fazer para começar a reagir a certos discursos até autoritários é desnaturalizar o processo que os levou não só ao poder, como à ampla adesão da população nacional. A gente não pode naturalizar o direito a volver que houve no Brasil. Ele foi construído a partir de ideias e estratégias muito bem implementadas. Perfeito. Dando continuidade aqui, eu acho que você já tocou um pouco sobre isso, mas seriam das dificuldades dessa escrita e do desenvolvimento da pesquisa, né? Ainda mais com um tema assim. Eu tive uma dificuldade grande em começar a escrever. Eu ficava horas olhando o computador e não começava a escrever. Porque eu pensava que quando eu começasse a escrever, eu já teria que escrever pronto, sabe? Aquele parágrafo bem escrito, e de preferência uma escrita acadêmica. Aliás, essa parte eu vi com a professora Zuccarelli. Frases mais curtas, concatenadas, em que você não fosse tão palavroso e conseguisse deixar as ideias claras e suceder de uma ideia para outra, enfim. Só que a gente não escreve, a gente está sempre revisando. Sempre revisando. Então o importante era que eu começasse a escrever, conseguisse ter uma direção e começasse a escrever. Porque depois eu iria reescrever aquilo várias vezes, e até objeto de meme, né? Tem memes que você tem versão monografia 1, versão monografia 2, monografia final, versão monografia final. E a gente está sempre nesse processo de reescrita, né? Está sempre reescrevendo. Então, essa foi a primeira dificuldade. Depois que eu comecei a escrever, a coisa fluiu. E a segunda dificuldade, que aí já é uma dificuldade de construção das ciências humanas que acontece, é que eu estava estudando um período, o objeto de estudo estava muito próximo de mim. Foi um acontecimento histórico muito recente. E ainda mais numa monografia, você se apoia mais em bibliografia, né? Você não tem tanto tempo para levantar dados e produzir outras coisas. Ainda mais no meu caso, que conciliava estudo e trabalho. Então, precisava de uma bibliografia sobre o tema. E foi difícil de achar. Porque, por mais que junho de 2013 seja um ponto de inflexão, quando eu comecei a estudar sobre o período, eu encontrava mais artigos, mas teses, dissertações, eram poucas. E essa foi uma dificuldade, mas que foi contornada, né? Eu fui procurando, gastei mais ou menos um ano levantando artigo, tese, depois recortando para ver o que servia especificamente para o meu objeto, e aí sim escrevendo. Oi? Tá me ouvindo? Voltou. Tinha dado só uma travadinha, mas agora tá ok. Mas eu concluí. Perfeito. A próxima pergunta seria: quais foram os problemas sociais que você considera fundamentais de serem discutidos para uma reflexão sobre o tema da desigualdade? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente vê uma certa dicotomia entre o que tem se convencionado chamar pautas identitárias e questões estruturais de classe, né? Uma dicotomia em que sentido? De que no fazer político, no fazer das reivindicações, da construção dos programas políticos,
aqui você atenta mais a questões identitárias ou a questões estruturais que ultrapassam a identidade e afetam, por exemplo, a classe trabalhadora de uma maneira geral. Eu acho que esse debate é frutífero. Eu acho que o importante é você fazer o cruzamento das questões classistas estruturais que afetam a todos e as questões da identidade, por exemplo. Porque se você tem uma classe trabalhadora no Brasil que vive em situações precárias, tem uma matéria de 2018 que mostra que 104 milhões de pessoas, à época, viviam com menos de R$ 413 por mês. Então, você tem metade da população na tênue linha entre a pobreza e quiçá a miséria. Quando você pega essa população, essa classe trabalhadora oprimida, e analisa ela sob recorte de gênero e de raça principalmente, eu diria, você vê que essas pessoas estão numa situação ainda pior. Então, eu acho que o frutífero do debate é juntar essas questões. E puxando aí a brasa para minha sardinha, para o tema da monografia, eu diria que, voltando ao que eu já falei antes, uma questão fundamental para a gente conseguir combater a desigualdade é justamente lutar contra essa captura do debate público pela agenda neoliberal, pelos neoliberais. Lutar contra o paradigma de ação do cidadão médio brasileiro ser formado e informado por esse conjunto de ideias neoliberais. Por quê? E aí eu posso até me apoiar um pouco no programa do próprio MBL para falar disso. O programa neoliberal, de uma forma geral, sem querer fechar a questão nunca, ele coloca a necessidade de reduzir o Estado e permitir a ação privada, a ação individual. Só que, quando ele fala em reduzir o Estado, é reduzir o Estado, inclusive nas funções em que ele é essencial, ainda mais num país como o Brasil, em que o fornecimento do SUS, da saúde pública, da educação pública e de programas sociais, como Bolsa Família, ou de projetos como a cota nas universidades, que democratizaram tanto as universidades, são fundamentais para impedir que grande parte da população vá para a pobreza e para a miséria. Quando ele não faz esse filtro, e quanto à ideia, justamente, diminuir o Estado, não por si, mas diminuir o Estado nesse lado e aumentar o papel do Estado em favorecer a atuação de grupos empresariais e, muitas vezes, a remuneração de rentistas detentores de títulos da dívida pública, você percebe que a ação desses grupos não se preocupa com a desigualdade. Pelo contrário, ela está deliberadamente, eu diria, em prol de um programa que aumenta a desigualdade, que piora um problema que já é crasso do nosso país. Eu acho que a corrupção foi construída recentemente como principal problema nacional. Mas o nosso maior problema é a desigualdade. Nós estamos entre os países mais desiguais do mundo. E isso é visível, assim, se você estiver na Zona Sul e comparar a favela com o asfalto. A gente tem um olhar moldado a partir de uma desigualdade brutal e que convive no mesmo espaço. Então, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade em passar políticas reparadoras, por exemplo, e promotoras de igualdade em ordem estrutural, como a reforma tributária que eu falei no início, sem brigar, sem combater a captura do debate público por esse ideário. Realmente eu acho que não é uma questão tanto de dicotomia, mas de entender, né, essas opressões de forma conjugada no sistema e como se dá essas formas de dominação, né, de disputa mesmo das politizações da população, e muito bem colocado. A próxima pergunta é como você vê o impacto das políticas sociais nas questões tratadas do seu TCC, né? Acho que você comentou um pouco isso, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. No TCC eu foco menos nas políticas e mais nos grupos que produzem as políticas, né? Ou que estão tentando influenciar como essas políticas se produzem. Então, o TCC dialoga no sentido de tentar trazer à luz, justamente, a partir do arcabouço gramsciano, a atuação desses grupos, ou transformando políticas sociais amplas em políticas sociais residuais, ou acabando mesmo com as políticas sociais reparadoras que a gente tem hoje
no Brasil. A próxima pergunta seria sobre os recortes como os de gênero, de raça, né, que você considera importantes para debater na análise da desigualdade brasileira. Você falou aí do recorte de raça, de classe também, se você tiver alguma coisa mais para colocar. As formas de opressão, elas podem se sobrepor, né? E elas não raras se sobrepõem. Mas, sem fechar a questão, assim, eu acho que o recorte que é mais determinante para a desigualdade no Brasil é o de raça. E acho que quando você conjuga raça e gênero, quando você pensa na posição da mulher negra, por exemplo, na estrutura social, você vê que são questões que se acentuam e opções que se retroalimentam, né? Tem uma pesquisa, eu moro em São Gonçalo, falei isso no início da live. Tem uma pesquisa de 2018 também, que mostra que, enquanto o desemprego no Brasil inteiro era 12%, em São Gonçalo liberava 35%. Só esse número do desemprego em São Gonçalo já é um desemprego maior do que você encontra na média do Haiti e da Síria. Já é um desemprego muito alto, porque São Gonçalo atua basicamente como uma cidade dormitório, fornecedora de mão de obra para a região metropolitana como um todo. Uma cidade carente de diversas coisas e superpopulosa. Mas quando você pega esse dado do desemprego e recorta por gênero e raça, você vê que, recortando por raça, os jovens negros têm um desemprego 14% maior. E quando você recorta por raça e gênero, ele aumenta ainda um pouco mais, seria o caso da mulher jovem e negra. Então, a gente tem uma herança escravocrata terrível que ainda molda as relações no Brasil. E superar a forma como essas relações interferem na nossa vida, esse arcabouço escravatório é urgente. Eu acho que o Black Lives Matter, embora sejam realidades distintas, a do Brasil e dos Estados Unidos, é um sintoma disso. E como o Black Lives Matter, ele se expandiu para o mundo todo. Eu acho que no momento em que a gente está numa pandemia que tende a acentuar um processo global de recessão econômica, acentuar bastante, e piorar as condições de vida de uma classe trabalhadora que desde 2008, em escala global, mesmo pensando nos países centrais, já estava sendo terrivelmente oprimida, perdendo muitos direitos, uma manifestação, mesmo que partindo do recorte de raça, ela afeta todos. Inclusive aqueles que não são negros, mas percebem quando são oprimidos pelo sistema. Quando são oprimidos de diversas maneiras, né? Cada um na sua realidade específica, cada um no seu contexto. Então, é o recorte que eu considero mais importante. Perfeito. E é realmente o que você colocou, né? Desde 2008, com a crise econômica e social, e agora também sanitária, né? Essas desigualdades, elas só se acirram, e assim também as lutas, né, da população de reação a isso. A próxima pergunta ela seria em relação aos teóricos que você usou para fundamentar o seu trabalho. E se você falou um pouco disso, né? E se você acha que eles devem ser relidos para discutir o enfrentamento das desigualdades sociais. Então, como é que a gente pode estar aproveitando esses autores? O que eu usei, como eu falei, o Tilly e o Gramsci. Mas eu acho o Gramsci muito importante, primeiro, porque o Gramsci tem sido usado num discurso conspiratório como se fosse um grande teórico de uma esquerda globalista, dominadora, que pretende alcançar o poder no mundo todo. Ou seja, é um autor que está sendo profundamente estigmatizado. Ih, meu Deus, não saiu. Mas é um autor que está sendo... Mas que está sendo profundamente estigmatizado, provavelmente por pessoas que não leram. E é um autor, justamente, que fornece um arcabouço teórico fundamental para nós trazermos certas disputas à luz, como, dentro de um contexto amplo, a atuação dessas think tanks. Então, acho que quando Gramsci ele coloca que esses aparelhos, embora privados, e aí nos textos, às vezes, aparece privados entre aspas, eles são privados, mas objetivam atuar na esfera pública também,
ele fala de forma muito clara de grupos que estão hoje, como você falou maravilhosamente bem no início da nossa conversa, tentando colocar seus interesses individuais, interesses de classe, como interesses da totalidade da população, né? Então, eu acho que ele é um autor para ser lido e relido, para a gente entender as disputas do presente. Eu concordo totalmente, assim, o Gramsci é um autor que eu tenho muito interesse de estudar, tenho procurado ler bastante, assim, também o pessoal que usa ele, né, para discutir, tem o pessoal lá na Unicamp, na UF também, o pessoal de História, a Virgínia, que você falou, o Badaró, né, eles são muito bons para pensar essa confusão toda, né, que a gente tem vivido e dar um pouco de sentido. A gente tem aqui mais 10 minutos, eu acho, antes dessa live se encerrar. E tem mais uma pergunta, né? Do roteiro. E aí eu acho que a gente pode encerrar essa live e abrir a próxima para as perguntas do pessoal do chat. E aí, gente, eu vou Beleza. reforçar aqui que quem quiser perguntar é só botar no chat que a gente está anotando, perfeito? A última pergunta, então, aqui seria, na sua opinião, qual a relevância de realizar pesquisas sobre desigualdades no Brasil? Como você avalia o cenário para desenvolvimento de pesquisa hoje no Brasil? Difícil. Difícil, difícil. Bom, como eu te falei, eu considero a desigualdade o nosso principal problema enquanto país. Então, Uhum. pesquisar formas de produzir políticas efetivas na minoração da desigualdade, atentando para os recortes de classe, de gênero, de sexualidade, que aumentam as opressões, e pensar quais políticas, no macro e no micro, podem ser mais eficazes nisso, eu acho que é uma tarefa fundamental. Fundamental. E o cenário para pesquisar no Brasil hoje é o pior possível, né? Que a gente tem uma extrema-direita no poder, que não só tenta sucatear as universidades federais, mas que considera particularmente as ciências humanas inimigas, produtoras do conhecimento que, além de não ter utilidade, ele é como se fosse desvirtuador, né? Uhum. Como se ele deteriorasse a sociedade. E aí, com isso, você tem uma perda brutal de incentivo. Você tem bolsas sendo cortadas pelo Ministério da Educação, concursos paralisados, a construção de campi pelo país inteiro paradas. Então, é um cenário péssimo, assim, péssimo. Mas, para não terminar com um baixo astral, eu diria que as políticas que nós tivemos para ampliar o acesso ao ensino federal nas universidades, mas também nos colégios de ensino médio, como Pedro II, os Cefetes, os IFES, que se expandiram tanto pelo Brasil, tornaram esse movimento de investimento e de valorização da educação incontornável. Eu acho que a gente não pode pensar que vamos voltar a ter educação valorizada e mesmo progredir em relação a coisas que foram feitas no passado de forma gratuita. Isso depende do nosso posicionamento político, da nossa ação política hoje. Mas tenho esperança, diria, de que no futuro nós tornaremos esse caminho de valorização da educação pública, das universidades federais, dos pesquisadores. Perfeito. Eu acho que dialoga muito, inclusive, com um saldo que fica um pouco da sua pesquisa, que é de como é importante disputar, né, esses sentidos políticos e se colocar mesmo, né? Quando, ainda mais no contexto assim que se tem uma abertura, né? Você coloca no final lá de uma abertura societária que aparece a partir de 2013 e de como o desenrolar disso não é linear, né? Não é daqui para cá com um ponto teleológico, né? Lá com um fim determinado já. Está em aberto, está em disputa e aí vem muito esse processo de luta mesmo. Muito bom, Você Lucas. Eu acho que você tem uma capacidade assim de falar muito incrível. Eu acho que a gente até conseguiu passar todas as perguntas nessa primeira parte aqui. Tem mais uns 5 minutinhos, então se você quiser fazer algum outro comentário antes de abrir a próxima, acho que pode acontecer também. Ó, a Ana falou aqui, verdade, Lucas, concordo. A gente não pode pensar em retroceder. É fortalecer o movimento pela universidade pública e pela pesquisa e ciência brasileira que tem se mostrado fundamental. É isso. Não pode haver retrocesso.
E eu acho que quem sentiu o gosto e a transformação na própria vida de entrar numa universidade federal, de se formar, de se tornar pesquisador, vários de nós são os primeiros da família a ingressar na universidade, por exemplo. Quem sentiu o quanto políticas, que mesmo que não sejam estruturais, mas que sejam amplas, podem mudar profundamente o país, não vai querer dar um passo atrás, não vai querer retroceder. E vai querer que esses direitos, essas conquistas, sejam ampliados para os seus e para as gerações futuras, né? Então, vida que segue e luta que segue também, né? Sempre. Eu vou então encerrar essa primeira live, essa primeira parte, né? E salvar ela aqui no feed, certo? E abrir a segunda com as perguntas do pessoal pelo chat. Aí eu vou pedir Beleza, só um instantinho e a gente já volta. Beleza? beleza. Obrigada, Lucas. Daqui a pouquinho a gente já retorna. Maria, Valeu.